Olá, saudações a todos. Seja muito bem-vindo ao CPTEC, eu sou o professor Luiz Antônio. Na aula de hoje nós vamos dar atenção especial aos vetores. Mas o que é um vetor? Esse elemento que é muito citado na física do primeiro ano do ensino médio, principalmente no estudo da cinemática, é um elemento matemático que utilizamos para representar grandezas vetoriais. Então, o vetor pode representar velocidade, aceleração, força, inclusive essa grandeza vetorial força aqui é a que mais aparece em questões de física. E outras grandezas que dependem de uma direção e de um sentido. Inclusive, a definição de grandeza vetorial é essa, não é verdade? As grandezas vetoriais são aquelas que não ficam totalmente definidas apenas por um número. Nós precisamos de uma direção e um sentido para defini-las. E um vetor, ele sempre pode ser representado por um segmento de reta orientado. Vejamos um exemplo aqui, de um vetor que eu vou chamar de vetor A. A gente sempre representa um vetorzinho por uma letra com uma setinha em cima dessa letra para a direita. Então, o vetor A tem uma reta suporte que vai representar a sua direção, que nessa figura está representado por essa reta tracejada ou pontilhada. O vetor A tem um sentido, nesse caso da esquerda para a direita, e um vetor sempre vai ter um módulo, que é o seu comprimento, ou seja, o tamanho do vetor é o que representa o módulo desse vetor. Mais dois exemplos aqui na sua tela. Observe o vetor U. A reta em azul tracejada representa a direção desse vetor. O sentido do vetor U nós podemos mencionar para cima e à direita. E o módulo do vetor U é o tamanho dele. Vamos observar agora o vetor V. A direção do vetor V está sendo representada aqui pela reta suporte em azul tracejado. Então, nós podemos dizer que a direção inclinada. O sentido desse vetor V, nós podemos mencionar à direita e para baixo. E o módulo do vetor V vai ser o comprimento desse vetor. Agora observe, se você tiver um outro vetor com mesma direção, mesmo módulo, mas o sentido for o sentido invertido, ou seja, for o sentido oposto, esse vetor ele pode representar o simétrico do vetor original. Por exemplo, aqui, eu posso representar esse vetor aqui por menos v. Observe que esse vetor menos v ele tem a mesma direção, ele tem o mesmo módulo, tem o mesmo tamanho aqui, mas o sentido é invertido, ou seja, o sentido é o sentido oposto do vetor v original. Portanto, podemos dizer que vetores que têm a mesma direção, o mesmo módulo, mas sentidos opostos, são vetores simétricos ou vetores opostos. Vamos nos atentar agora às operações com vetores. Adição de vetores. Suponhamos que eu queira encontrar o vetor resultante, ou seja, o vetor que nós obtemos ao somar os vetores u e v dos exemplos anteriores. Então, estão aqui os vetores u e v, e eu quero encontrar o vetor que representa a soma vetorial desses dois. Podemos utilizar duas técnicas. A primeira técnica é chamada regra do polígono. Nós vamos coincidir a extremidade de um vetor com a origem do outro, mantendo a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo desses dois vetores. Sendo assim, vamos ficar com essa representação gráfica aqui. O vetor, que é chamado vetor resultante, obtido pela soma dos vetores u e v, será um outro vetor que terá origem na origem do vetor u e a extremidade na extremidade do vetor v. Então, está aqui, representado nesse vetor em preto, o vetor que nós chamamos de vetor resultante entre os vetores u e v. A gente representa dessa forma.
U mais V. Uma outra maneira de encontrarmos o vetor resultante entre os vetores U e V é chamado a regra do paralelogramo. Nesse caso, nós vamos fazer coincidir as duas origens dos vetores U e V, mantendo as suas direções, os seus sentidos e os seus módulos. Dessa forma, ficaremos com a seguinte representação gráfica. E aí, nós vamos traçar duas retas paralelas aos vetores passando pelas suas extremidades. O vetor resultante, ou seja, o vetor soma entre os vetores U e V, será um vetor que terá origem na origem dos dois vetores e a extremidade no outro vértice do chamado paralelogramo que nós traçamos aqui. Teremos, então, esse vetor resultante azul que você está vendo. Esse vetor representa a adição entre os vetores U e V. É importante observar que não faz diferença você calcular o vetor resultante pela regra do polígono ou pela regra do paralelogramo. O vetor resultante será exatamente o mesmo, tanto que você pode observar que tem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo do vetor resultante encontrado pela regra do polígono. E se você quiser calcular o módulo desse vetor resultante, desse vetor soma entre os vetores U e V, ou seja, eu quero calcular o módulo do vetor U mais V, nós podemos adotar a seguinte fórmula matemática: a raiz quadrada do módulo do vetor U elevado ao quadrado mais o módulo do vetor V elevado ao quadrado mais duas vezes os módulos de U vezes V vezes o cosseno de θ, onde esse ângulo θ é o ângulo formado entre os dois vetores. Então, aqui nós temos um ângulo formado aqui entre esses dois vetores, que eu vou chamar de ângulo θ, e aqui você vai utilizar o cosseno desse ângulo θ. É muito importante você não confundir essa fórmula aqui para você calcular o módulo de um vetor soma com a fórmula da lei dos cossenos, utilizada lá na matemática, tá bom? Porque lá na fórmula da lei dos cossenos, esse sinal aqui, ele não é positivo, ele é negativo. Aqui a gente usa o sinal positivo, porque aqui trata-se do ângulo θ formado entre os dois vetores, e não entre o lado oposto, como lá na lei dos cossenos. Na próxima aula, nós vamos resolver alguns exercícios. Um grande abraço e até o próximo encontro.